Maio de 1945. A Europa inteira cheira a pólvora queimada e a óleo derramado. Ao longo de milhares de quilômetros de estradas destruídas, em pátios de fábricas com os tetos desabados, dentro de vagões de comboio que nunca chegaram ao destino, descansavam os restos da maquinaria mais devastadora que a história industrial tinha produzido até esse momento. Panzer IV com as escotilhas abertas e os motores ainda mornos. Panther abandonados no meio de caminhos lodosos centro-europeus, com as suas transmissões fundidas após anos de campanha contínua. Tiger II incapazes de se moverem, não por terem sido destruídos, mas porque não restava nenhum litro de combustível em toda a região. Segundo os cálculos mais aceites entre historiadores militares, a Alemanha fabricou durante o conflito mais de 46 mil tanques, quase 100 mil aviões e dezenas de milhões de armas individuais. Todo esse arsenal, ou o que restava dele, despertou nos vencedores uma pergunta que ninguém sabia responder. O que se faria agora com tudo aquilo? A resposta não foi simples nem uniforme. Cada potência aliada tinha as suas próprias prioridades e as suas próprias obsessões. Os norte-americanos queriam desmontar cada peça tecnicamente relevante e estudá-la em laboratórios do outro lado do Atlântico. Os soviéticos preferiam levar diretamente às fábricas inteiras, os moldes, as prensas, os tornos, tudo o que tinha produzido essas máquinas. Os britânicos queriam entender por que razão os seus tanques continuavam a arder quando os Panther recebiam impactos dos seus próprios projéteis e sobreviviam. Os franceses, que necessitavam de reconstruir um exército quase do zero, viam nos blindados capturados uma solução imediata para um problema urgente. E, pelo meio, nas margens desse reparto, estavam a Checoslováquia, a Jugoslávia, a Polônia e mais meia dúzia de países com arsenais inteiros de tecnologia alemã à espera de serem utilizados, destruídos ou vendidos ao melhor licitador. Ao mesmo tempo, debaixo da terra, no fundo de rios e lagos, dentro de minas seladas, dormia outra parte do arsenal. Mais de 300 mil toneladas de munição foram afundadas deliberadamente no Mar Báltico. Nos túneis do maciço de Harz, em instalações subterrâneas que tinham funcionado com trabalho escravo, permaneciam foguetes V2 quase terminados que ninguém tinha tido tempo de destruir. Nos depósitos de química industrial de Munique e arredores, armazenavam-se milhares de toneladas de agentes nervosos, tabum sarin, cuja existência alguns funcionários aliados tardaram meses a confirmar. A herança material do Reich não desapareceu a 8 de maio de 1945. Dispersou-se, enterrou-se, copiou-se, vendeu-se e transformou-se. E parte dela continua ali, ainda hoje. As divisões Panzer do Terceiro Reich morreram antes do próprio Reich. Não foi um processo dramático nem repentino. Foi uma degradação lenta, acumulativa, quase burocrática na sua metodologia. No final de abril de 1945, os relatórios internos do Oberkommando des Heeres, o Comando Supremo do Exército Alemão, mostravam já com uma frialdade documental perturbadora que muitas divisões couraçadas contavam com menos de 15% dos seus veículos operativos. Em alguns casos, o que o organigrama designava como batalhão blindado equivalia, na prática, a 3 ou 4 carros dispersos, sem comunicações fiáveis entre eles, sem infantaria de apoio, sem artilharia coordenada. O conceito mesmo de divisão Panzer tinha deixado de ter conteúdo real. Mais de metade dos veículos registrados oficialmente como em serviço estavam imobilizados. Não por projéteis inimigos, mas por razões banais e devastadoras ao mesmo tempo. Falta de combustível, ausência de condutores treinados, avarias acumuladas que as oficinas de campanha já não podiam atender. A doutrina de emprego combinado, tanque, infantaria mecanizada, artilharia coordenada, tudo funcionando em uníssono sob uma cadeia de comando coerente. Tinha colapsado ao ponto de, em vários setores da frente, um Panzer entrar em combate apenas se a sua tripulação conseguisse encontrar combustível abandonado por outra unidade em retirada, ou se pudesse canibalizar peças do Panther inutilizado que tinha ficado estacionado no quintal de uma quinta checa 2 dias antes. Na Pomerânia, o panorama adquiria uma dimensão quase fantasmal. A frente oriental tinha consumido praticamente todos os recursos disponíveis nessa região durante meses.
Os restos de várias brigadas Panzer tentavam manter linhas defensivas que careciam de qualquer sentido militar real. Um Panther podia aparecer isolado atrás de uma fileira de árvores, sem infantaria de apoio, com a sua tripulação esgotada após 3 ou 4 dias, sem dormir mais do que umas poucas horas. A retirada em direção ao Oder deixou estradas cobertas de veículos imóveis. Muitos foram abandonados com as escotilhas abertas e os motores ainda quentes. Os Panzer IV sobreviventes mostravam uma fadiga estrutural extrema. Blindagens remendadas com soldaduras de campo, transmissões trocadas entre veículos de distintas unidades, motores forçados para além de qualquer tolerância técnica razoável que os seus designers na MAN ou Krupp teriam reconhecido. O Panther, o veículo que se supunha ser o pilar tecnológico da Panzerwaffe nos seus últimos anos, representava o paradigma da excelência técnica convertida em pesadelo logístico. As suas blindagens inclinadas de 80 milímetros no glacis frontal continuavam a ser efetivas. O seu canhão KW-K-42 de 75 milímetros, com uma velocidade inicial de quase 1000 metros por segundo, mantinha uma capacidade de penetração excepcional. Mas quase todos os exemplares em serviço nessa primavera de 1945 sofriam falhas na caixa de velocidades, sobreaquecimento crônico do motor ou desgaste avançado nas rodas intercaladas. Esse sistema de rodagem, que no papel melhorava a distribuição do peso e a estabilidade em terreno difícil, convertia-se numa armadilha mortal quando o barro centro-europeu ou a neve dos últimos invernos de guerra se acumulavam entre as rodas. A limpeza manual necessária para libertar o mecanismo podia durar horas, horas que ninguém tinha. O Stug 3, o canhão de assalto que tinha sido durante anos o veículo de apoio mais produzido de toda a Wehrmacht, operava cada vez mais com tripulações inexperientes. Os veteranos tinham caído durante as campanhas anteriores, nos campos do Dniepr, nos pântanos da Bielorrússia, nas vinhas da Normandia. Os homens que conduziam esses carros na primavera de 1945 eram frequentemente jovens de 17 ou 18 anos, com apenas semanas de instrução. As avarias mecânicas mais comuns incluíam falhas nas caixas de velocidades por uso de mudanças incorretas, sobreaquecimento de motores Maybach por bloqueio parcial das entradas de ar e problemas de tração nas lagartas desgastadas por quilômetros de campanha contínua sem manutenção adequada. Em Praga, a situação adquiriu um caráter verdadeiramente caótico nos primeiros dias de maio. A insurreição checa estalou quando ainda restavam blindados alemães dispersos pela Boêmia, alguns pertencentes a unidades formais da Wehrmacht e das Waffen-SS, outros a agrupamentos improvisados que misturavam soldados de distintos corpos com polícias militares e pessoal da retaguarda que nunca tinha conduzido um carro de combate. Um Panzer podia passar de mãos alemãs para mãos checas em questão de horas, dependendo de quem controlasse um cruzamento concreto ou um depósito de combustível. Nas zonas industriais da periferia de Praga, apareciam Tiger I e Tiger II, que jamais tinham sido destinados ao combate urbano, estacionados em pátios de fábricas onde mecânicos alemães exaustos tinham tentado repará-los sem sucesso durante semanas. O seu tamanho monumental contrastava brutalmente com a fragilidade logística do momento. Nenhum Tiger II podia mover-se sem grandes quantidades de combustível, entre 2 e 3 litros por quilômetro em terreno difícil, que nenhuma cadeia de suprimentos alemã podia já proporcionar. Muitos ficaram imóveis após percorrerem apenas umas centenas de metros desde as oficinas. Em Viena, a situação tinha seguido uma trajetória semelhante semanas antes. Os restos de divisões blindadas de elite, especialmente unidades Panzer Grenadier com veículos de apoio, tentavam atrasar o avanço soviético nos subúrbios da cidade. Pequenos grupos de Tiger II e Jagdpanther realizavam emboscadas de duração brevíssima, disparavam 2 ou 3 vezes contra as colunas do Exército Vermelho e recuavam antes de ficarem isolados. As retiradas eram tão breves quanto desesperadas, porque o combustível mal permitia deslocamentos de 2 ou 3 quilômetros. As tripulações sabiam que cada movimento podia ser o último. Em alguns casos, os Panther recém-reparados percorriam uns metros antes de uma falha mecânica os deixar imóveis para sempre, condenando seus homens a continuar a retirada a pé, abandonando os veículos no meio de ruas empedradas,
O Tiger I, aquele que outrora fora o terror dos blindados aliados no norte de África, na frente oriental, na Itália, era já em 1945 um elemento marginal. Restavam muito poucos exemplares operativos. A maioria tinha sido esgotada em anos de combate intenso. O Tiger II, embora impressionante no papel, vivia mais da sua reputação do que da sua influência real nos combates. Com quase 70 toneladas de peso, um consumo de combustível insustentável e avarias frequentes, só podia operar quando as circunstâncias logísticas coincidiam de maneira excepcional. O que, na primavera de 1945, era praticamente nunca. O Hetzer, por outro lado, representava a outra face da engenharia alemã. Pequeno, compacto, eficiente, relativamente fácil de manter. O seu baixo consumo de combustível, aproximadamente 1 litro por quilômetro em terreno normal, e a sua robustez mecânica permitiram-lhe sobreviver para além do que qualquer planeador do Ministério do Armamento de Speer esperaria. Muitos Hetzer encontrados na Boêmia ao finalizar a guerra estavam praticamente intactos, o que demonstrava com uma clareza brutal que no armamento bélico a simplicidade e não a complexidade era a autêntica chave da sobrevivência técnica. A cadeia logística do Reich tinha se fragmentado num enxame de mensagens contraditórias. Havia ordens que exigiam resistir até o último homem e diretivas paralelas que autorizavam retiradas imediatas. Numa mesma noite, um comandante de companhia podia receber uma instrução para destruir todo o material pesado e horas depois outra que pedia para conservá-lo para um contra-ataque imaginário. Os oficiais de logística já não sabiam que unidades deviam receber combustível. Os responsáveis pela manutenção ignoravam onde estavam os veículos atribuídos às suas oficinas. Os comandantes de batalhão perdiam o contato com as suas companhias porque as linhas telefônicas tinham colapsado e os operadores de rádio careciam de frequências claras. Em muitos casos, as tripulações escolheram salvar as suas vidas entregando seus veículos intactos aos aliados. A lógica era simples. Os tanques em bom estado despertavam interesse técnico, o que aumentava as probabilidades de um trato mais seguro durante a rendição. Este comportamento tornou-se especialmente frequente nos últimos dias de abril e nos primeiros de maio, quando ficou claro para qualquer homem que tivesse olhos que a guerra estava definitivamente perdida. Alguns Panther foram entregados com os seus manuais técnicos, outros com munição completa e tripulações dispostas a explicar o funcionamento dos sistemas. Esses veículos entregues sem combate seriam exatamente os que mais interessariam as equipas de inteligência técnica aliada nas semanas seguintes. Quando a Alemanha nazi desmoronou, os aliados não esperaram pelo silêncio dos canhões para lançar as suas operações de recuperação técnica. Começaram antes, muito antes. Nos Estados Unidos, equipas do que o comando designava formalmente como Ordnance Technical Intelligence, inteligência técnica de armamento, adiantavam-se às unidades de combate para inspecionar oficinas, depósitos industriais e fábricas antes que os soldados rasos tivessem tempo de arrancar recordações ou destruir o que não entendiam. Estes especialistas, treinados para reconhecer componentes valiosos entre o caos de uma retirada, documentavam cada achado com fotografias, diagramas técnicos e descrições detalhadas que eram enviadas por mala diplomática ao Comando Central. A sua missão era dupla: assegurar exemplares completos de Tiger II, Panther ou caça-carros específicos e recolher toda a informação técnica acessível sobre a sua fabricação e manutenção. Isso incluía planos originais, moldes de fundição, matrizes de estampagem, manuais técnicos e listas de peças sobressalentes. Em ocasiões, as equipas encontravam veículos intactos em hangares improvisados, em oficinas de reparação que tinham ficado paradas a meio do trabalho, ou em plataformas ferroviárias imobilizadas no meio de uma via secundária. Alguns Panther foram encontrados com os protetores de borracha ainda postos no canhão, sem sinais visíveis de terem participado em nenhum combate. Era o resultado paradoxal de uma produção industrial que, até quase ao fim, continuava a fabricar mais veículos do que o colapso logístico permitia colocar em serviço. Os carros de combate acumulavam-se em depósitos porque não havia combustível para os mover nem tripulações suficientes para os conduzir. O objetivo final do esforço norte-americano
era transportar os blindados capturados até ao Aberdeen Proving Ground, em Maryland. Esse centro de testes balísticos e análise de armamento converter-se-ia no principal laboratório onde a engenharia Panzer seria esmiuçada peça por peça. Um Tiger II capturado na região de Kassel viajou desmontado em vários comboios até ao porto de Antuérpia, onde foi embarcado rumo aos Estados Unidos. O processo de traslado foi extraordinariamente complexo. Era necessário assegurar o chassi de 69 toneladas dentro do porão do navio, proteger as superfícies internas da corrosão marinha durante a travessia, fixar o canhão de 88 milímetros para evitar danos estruturais e garantir que as vibrações da viagem atlântica não afetassem os delicados mecanismos da torre. Era, em todos os sentidos práticos, como transportar uma locomotora blindada. Aberdeen converter-se-ia nos meses seguintes no que alguns técnicos descreveram como um cemitério seletivo de Panzer, onde a engenharia alemã seria submetida a testes balísticos destrutivos, estudos metalúrgicos e comparações sistemáticas com o Sherman e o Pershing norte-americanos. Os engenheiros dispararam diferentes tipos de projéteis contra as pranchas frontais e inclinadas do Panther para examinar as deformações do aço. Realizaram testes de resistência de transmissões e motores. Compararam as óticas Zeiss dos visores alemães com os seus equivalentes norte-americanos. Os relatórios gerados em Aberdeen durante 1945 e 1946 influenciariam diretamente o design dos tanques Patton que apareceriam nos anos seguintes. O Reino Unido mobilizou as suas próprias equipas especializadas sob a coordenação do MI-10 e do RAC Technical Staff. Concentraram-se no norte da Alemanha, onde a densidade industrial era maior e a variedade de veículos disponíveis mais ampla. O seu método era minucioso e sistemático. Inspecionavam cada veículo abandonado, determinavam se podia mover-se pelo seu próprio impulso, verificavam a integridade da transmissão, avaliavam se o motor tinha possibilidades de ser recuperado. Se o tanque apresentasse valor para estudos posteriores, era rebocado até uma zona segura, onde se realizavam reparações mínimas para o colocar em estado de transporte. Vários Panther, Tiger I e Tiger II chegaram desta forma ao Reino Unido. O Museum of Tank Technology, em Bovington, que décadas depois se converteria num dos principais centros mundiais de conservação de blindados, recebeu durante esse período alguns dos exemplares mais valiosos. Os britânicos tinham um interesse específico e concreto. Queriam entender por que razão os seus tanques tinham continuado a arder na Normandia quando o Panther os enfrentava. Queriam compreender como a blindagem frontal do Tiger II resistia a projéteis que atravessavam sem dificuldade outros veículos. A análise das pranchas inclinadas, dos sistemas ópticos e das soluções internas da transmissão não respondia unicamente à curiosidade técnica. Respondia à necessidade estratégica de preparar novas gerações de blindados britânicos num mundo que já antecipava, com crescente clareza, as tensões do pós-guerra. Em Bovington, realizaram-se testes de penetração sobre partes específicas das blindagens alemãs, comparando os efeitos de distintos projéteis e calibres. Os engenheiros desmontaram transmissões e motores Maybach para analisar passo a passo o nível de tolerância mecânica. Cada descoberta alimentava manuais internos de referência que influenciariam o desenvolvimento do Centurion e dos seus sucessores. A União Soviética, que tinha combatido durante 4 anos os blindados alemães em condições extremas, operou na zona oriental com uma metodologia própria e, no que respeita à escala das suas operações, consideravelmente mais ampla do que a dos seus aliados ocidentais. As Trofeine Brigade, brigadas de troféus, atuavam como equipas especializadas encarregadas de assegurar maquinaria, ferramentas e documentação técnica das instalações capturadas. Estas brigadas não buscavam apenas exemplares de Tiger II ou Jagd Panther, buscavam centros de mecanização completos, prensas hidráulicas, equipas de soldadura de precisão, tudo o que tinha tornado possível a produção dessas máquinas. A atenção soviética concentrou-se particularmente nas transmissões, nos sistemas de suspensão e nas óticas. Embora a URSS tivesse desenvolvido o T-34, um veículo de extraordinária efetividade nas condições da frente oriental,
Os seus engenheiros reconheciam internamente que certas características do Panther e do Jagdpanther representavam avanços que deviam ser compreendidos para o design dos tanques futuros. Kubinka, o principal centro de testes de blindados soviético, encheu-se de Tiger II capturados, alguns quase intactos, outros danificados, mas ainda funcionais para experiências balísticas e mecânicas. A metodologia de teste soviética era notoriamente mais agressiva do que a anglo-americana. Projéteis de 100 e 122 milímetros eram disparados repetidamente contra as pranchas frontais para estudar o padrão exato de fratura do aço. Os veículos ficavam frequentemente inutilizados após poucas horas de testes, mas os dados obtidos eram considerados mais valiosos do que a conservação dos exemplares. Em Nuremberg, a fábrica da MAN, responsável pelo design e produção principal do Panther, converteu-se em objetivo prioritário para as equipas norte-americanas. Não se tratava apenas de assegurar edifícios. Os moldes de fundição de torres, as máquinas de laminagem de blindagem e os arquivos com diagramas técnicos tinham um valor que nenhuma quantidade de dólares podia quantificar com precisão. Em Kassel, a fábrica da Henschel, onde tinham sido montados os Tiger II, era um objetivo que tanto britânicos como norte-americanos desejavam inspecionar urgentemente. A estrutura parcialmente em ruínas do complexo ocultava secções ainda utilizáveis, partes de linhas de montagem, ferramentas de alinhamento de torres, secções do trem de rodagem e, inclusive, em alguns casos, protótipos que não tinham chegado a ser completados. Na Áustria, a fábrica de Nibelungenwerk, dedicada ao Panzer IV na sua fase final, foi capturada praticamente intacta, embora já não houvesse trabalhadores e os veículos parcialmente montados estivessem dispersos pelo chão da nave principal. A maquinaria industrial continuava em condições relativamente boas. Em Berlim, o complexo da Auket, onde se tinha produzido o Stug 3, apresentava um cenário radicalmente diferente. Edifícios em ruínas, linhas de montagem destruídas pelos bombardeamentos aliados, veículos incompletos que nunca receberiam motores nem torres. A tensão entre aliados era inevitável e, em mais de uma ocasião, converteu-se em confrontação direta. Unidades norte-americanas e britânicas chegaram quase simultaneamente a depósitos que continham protótipos ou veículos únicos, o que gerou discussões sobre quem tinha o direito de reclamar o material. Em alguns casos, os soldados simplesmente rebocavam os veículos que podiam mover mais rápido, deixando para trás os que requeriam reparações complexas. A URSS, por sua parte, assegurava sistematicamente tudo o que encontrava e transportava-o para leste sem demora, em comboios que partiam carregados de maquinaria alemã. Em mais de uma ocasião, fábricas inteiras, com os seus tornos, as suas prensas, as suas ferramentas de calibração, desapareceram do mapa industrial alemão em questão de dias. A transferência de conhecimento tomou também uma dimensão humana. À medida que as potências ocupavam fábricas, oficinas e centros de ensaio, começaram a interrogar e a recrutar temporariamente engenheiros alemães. Muitos deles pertenciam à MAN, onde se tinha aperfeiçoado o Panther. Outros provinham da Henschel, responsáveis pelo Tiger II. Um número considerável formava parte do pessoal da Auket. Quando eram encontrados, muitos não tinham a aparência de cientistas de elite. Eram operários exaustos que tinham visto o seu mundo industrial desmoronar-se, mas assim que eram levados para as instalações ocupadas, recuperavam com notável rapidez a precisão técnica com que tinham trabalhado antes do colapso. Explicavam como se montava uma torre de Panther, descreviam a função exata de cada rolamento na engrenagem planetária da transmissão, detalhavam o processo de fabrico da blindagem inclinada, a composição exata do aço, as temperaturas da laminagem, os tratamentos térmicos, as variações que apareciam quando os lotes de matéria-prima de 1944 e 1945 chegavam com qualidades irregulares devido aos problemas de suprimento. Outro tema de extremo interesse para os técnicos aliados foi a ótica alemã. Os visores Zeiss e as miras telescópicas dos carros tinham adquirido uma reputação que se confirmava em cada análise. A pureza do cristal, o polimento extraordinariamente fino das lentes, a alinhamento interno mediante mecanismos calibrados à mão, a robustez dos suportes metálicos que absorviam as vibrações do disparo.
Em Aberdeen, em Bovington e em Kubinka, começaram-se a estudar estas características para as integrar nos desenvolvimentos posteriores da Guerra Fria. As óticas não eram simplesmente acessórios de pontaria. Eram, em condições de combate real, a diferença entre um primeiro disparo que impactava e um que requeria correções sucessivas, enquanto o inimigo já se tinha reposicionado. Quando os veículos capturados chegavam finalmente aos campos de testes, começava uma etapa radicalmente distinta. Em Aberdeen, conviviam Panther desmontados, Tiger II semi-destruídos e caça-carros alemães alinhados junto a Sherman e Pershing. Cada peça era um dado, cada falha registrada, uma lição para os blindados do futuro. Destruir milhares de toneladas de blindados em toda a Europa não foi uma tarefa que pudesse ser feita com elegância. Quando os aliados terminaram de extrair a informação técnica de que necessitavam e se asseguraram de que os veículos não selecionados para estudo não podiam ser empregados em nenhum cenário bélico imaginável, começou a fase mais rotineira e, ao mesmo tempo, mais monumental do processo: a eliminação sistemática de todo o material blindado alemão. As decisões do Allied Control Council, o organismo quadripartido que governava os assuntos militares da Alemanha ocupada, estabeleceram entre 1945 e 1948 um quadro de desmilitarização absolutamente total. A Alemanha, em qualquer uma das suas zonas de ocupação, não podia ter nem produzir tanques sob nenhum conceito. Era uma proibição sem exceções e com data de execução imediata. A lógica que guiava estas medidas era a do aprendizado histórico mais recente. Os aliados tinham contemplado na primeira fila como, após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha reconstruído o seu poder militar a partir de estruturas ocultas, engenheiros dispersos e projetos clandestinos camuflados sob instituições civis. A polícia, as associações desportivas, os clubes de aviação. Esse erro não podia repetir-se. As imagens de colunas Panzer avançando pelos Países Baixos, pela França, pelas estepes soviéticas entre 1939 e 1941 estavam demasiado frescas na memória institucional dos comandos aliados para deixar aberta qualquer brecha. Um chassi semi-enterrado, uma torre sem canhão, um motor armazenado num celeiro, qualquer uma dessas peças podia converter-se, nas oficinas clandestinas de uma Alemanha hipotética e revanchista, num componente de algo perigoso. A destruição adotou múltiplas formas segundo a região, os recursos disponíveis e a urgência política do momento. Nos grandes centros urbanos, onde os Panzer tinham ficado dispersos em depósitos, pátios ferroviários e hangares semi-destruídos, organizaram-se processos industriais de trituração e fundição. Equipas de corte mecânico desmontavam os veículos camada por camada. Primeiro, retiravam-se as torres. Depois, as pranchas de blindagem. Finalmente, os chassis eram seccionados em blocos manejáveis que podiam ser transportados para fornos de fundição. Ali, os restos de Panther, Tiger, Jagdpanther e Stug transformavam-se em aço fundido que posteriormente seria utilizado para fabricar ferramentas, vigas de reconstrução urbana e peças industriais de pós-guerra. O metal alemão, que um dia tinha sido moldado para resistir a impactos de projéteis de 76 milímetros, convertia-se em matéria-prima para fábricas que produziam maquinaria agrícola ou caixilhos de janelas para os blocos de habitações que a Europa necessitava de construir com urgência. Em zonas rurais, a destruição adotava um caráter menos técnico e mais pragmático. A ordem de eliminar veículos cumpria-se empurrando-os para barrancos, atirando-os a rios ou enterrando-os em valas profundas que se cobriam com terra e escombros. Alguns tanques foram afundados deliberadamente em lagos e albufeiras com a ideia de que jamais voltariam a ser recuperados. A imagem de um Panther caindo lentamente na água, arrastado por um trator aliado, tinha muito pouco de cerimonial. Era simplesmente o cumprimento de um mandato administrativo. Em certas zonas da Áustria e da Checoslováquia, onde a infraestrutura estava demasiado danificada para permitir um processo industrial ordenado, os aliados recorriam à dinamite. Colocavam-se cargas em pontos críticos do chassi e detonavam-se para deformar completamente as pranchas de blindagem e colapsar as estruturas internas. A explosão levantava nuvens de pó e fragmentos metálicos que caíam como chuva sobre campos sem cultivo. O que restava após a detonação não era um tanque.
Era uma massa informe de aço retorcido que não poderia voltar a operar sob nenhuma circunstância. Os incêndios controlados também fizeram parte do repertório. Em depósitos onde se acumulavam dezenas de veículos danificados, rociavam-se combustíveis e deitava-se fogo aos blindados, deixando que as temperaturas extremas deformassem o aço e destruíssem os mecanismos internos. Este método era especialmente comum com veículos que tinham sofrido danos graves ou que conservavam munição nos seus compartimentos. A detonação espontânea de projéteis armazenados acelerava a destruição e reduzia o risco de manipulação posterior. Em hangares abandonados, os Panzer e Tiger pareciam silhuetas fantasmais no meio de um fogo que apagava toda a memória técnica com uma eficiência que os aliados consideravam satisfatória. Na Checoslováquia, os depósitos eram particularmente volumosos. Depois do levantamento de Praga e da captura dos remanescentes couraçados alemães na Boêmia, centenas de Panther, Hetzer, Stug 3 e Panzer IV foram reunidos em esplanadas onde equipas soviéticas supervisionavam a sua eliminação. Alguns veículos encontravam-se em melhor estado do que outros. Havia Panther completos com a camuflagem ambush de 1945 ainda visível. Hetzer recém-fabricados que nunca tinham entrado em combate. Stug que ainda conservavam munição completa nos seus depósitos. O clima centro-europeu, úmido e mutável, acelerava a corrosão. Cada chuva que caía sobre as pranchas inclinadas parecia apagar um pouco mais a história técnica que essas máquinas representavam. Na Polônia, o processo foi mais disperso. Em regiões onde os combates tinham sido especialmente intensos, os campos estavam salpicados de veículos alemães inutilizados que ninguém tinha retirado durante meses. As equipas polacas e soviéticas reuniam-nos em estações ferroviárias, pátios agrícolas e orlas de florestas, onde a destruição era levada a cabo com os meios disponíveis. Em alguns casos, os tanques eram empurrados para valas naturais e abandonados. Noutros, dinamite de engenharia militar terminava de destruir aqueles cujas estruturas eram demasiado rígidas para serem cortadas facilmente. Décadas depois, agricultores polacos continuariam a encontrar fragmentos de blindagens entre a terra lavrada. E, em ocasiões, os restos de um Panther completo emergiam parcialmente quando as chuvas primaveris arrastavam camadas superficiais de solo de campos que tinham sido teatro de operações em 1944. A Áustria concentrou também uma parte importante do material couraçado. A sua proximidade com as fábricas de Nibelungenwerk e Steyr fazia com que numerosos veículos incompletos terminassem acumulados ali. Nos depósitos nos arredores de Linz empilhavam-se torres, canhões e chassis que jamais tinham sido montados. A destruição nesta zona adquiriu um caráter industrial mais ordenado. As oficinas que meses antes fabricavam componentes para o exército alemão reconverteram-se em centros onde se fundia o metal procedente dos próprios Panzer. A ironia histórica era quase literária. A cadeia de produção que tinha dado vida à blindagem alemã agora era utilizada para desmantelar de forma massiva. Apesar da firmeza das políticas aliadas, não existiu coordenação perfeita entre as quatro potências. Em algumas regiões, os norte-americanos destruíam veículos que os britânicos queriam conservar para estudo. Os soviéticos transportavam para leste blindados que os ocidentais acreditavam que iam ser desmantelados in situ. Protótipos experimentais que teriam sido cruciais para entender a evolução técnica do armamento alemão foram destruídos antes de serem catalogados. O objetivo estratégico, eliminar qualquer vestígio do potencial militar alemão, impunha-se sempre sobre qualquer consideração historiográfica ou museológica. A eliminação total não se cumpriu com rigidez matemática. Em muitos lugares, especialmente em zonas florestais ou pantanosas, alguns veículos ficaram enterrados ou semi-enterrados sem que as equipas aliadas os detetassem. Em regiões onde a linha da frente tinha mudado rapidamente, vários tanques permaneceram invisíveis debaixo da terra durante décadas. Esses seriam os protagonistas dos achados espetaculares do século XXI, quando alguns Panzer e Stug voltariam à superfície em estado quase intacto após passarem 70 anos ocultos. Quando a maquinaria blindada do Reich foi desmantelada no interior da Alemanha, uma parte considerável dos seus restos mecânicos
encontrou um destino muito diferente do das valas de destruição ou dos fornos de fundição. Em vários pontos da Europa, especialmente em países que tinham herdado grandes concentrações de blindados alemães durante os últimos meses da guerra, surgiu uma lógica diferente: aproveitar o que ainda tinha valor operacional. Nenhum país desempenhou um papel mais significativo nesta história do que a Checoslováquia e a França. O caso checo era excepcional por razões que tinham tanto a ver com a geografia industrial como com as peculiaridades do final da guerra na Boêmia. O território checo, onde se localizavam instalações como as da Böhmische Mährische Maschinenfabrik, conhecida universalmente como BMM, tinha sido um centro nevrálgico da indústria couraçada do Reich nos seus últimos anos. Ali tinham se produzido, especialmente a partir de 1943, centenas de caça-carros Hetzer e componentes essenciais para os Panzer IV. Quando os alemães retiraram e as forças soviéticas tomaram o controle da região, ficaram dispersos por florestas, estradas e oficinas numerosos blindados em condições relativamente boas. Alguns tinham sido abandonados sem sofrer nenhum dano visível. Outros estavam incompletos, mas eram reparáveis. Muitos incluíam peças novas ou semi-montadas que nunca tinham chegado à frente. Essa combinação única de veículos terminados, veículos danificados e um enorme parque de peças sobressalentes converteu a Checoslováquia no maior repositório pós-bélico de tecnologia couraçada alemã que existia fora dos campos de testes aliados. O que tornou o caso checo verdadeiramente singular foi o facto de os engenheiros e mecânicos locais saberem como trabalhar com essas máquinas. A experiência industrial acumulada durante os anos de ocupação conferia-lhes uma vantagem que poucos países na Europa possuíam. Sabiam como montar um Hetzer, como ajustar a transmissão de um Panzer IV, como reparar o sistema de suspensão de barras de torção de um Panther. A União Soviética, interessada em consolidar o bloco oriental, mas também consciente do valor estratégico de manter unidades blindadas ativas enquanto completava a transição para os novos tanques soviéticos, aprovou a reutilização imediata dos Panzer existentes. Em pouco tempo, a Checoslováquia integrou no seu exército dezenas de Panzer IV e Panther, bem como uma quantidade significativa de Hetzer, que se converteriam no coração da sua força couraçada durante a pós-guerra imediata. O Hetzer foi, de longe, o veículo mais bem adaptado às necessidades checas. O seu perfil baixo, o seu canhão de 75 mm com capacidade antitanque competente e a sua robustez mecânica transformavam-no num blindado sumamente versátil para uma nação que necessitava de defender fronteiras com recursos limitados. O que poucos imaginavam era que a Checoslováquia não só utilizaria os Hetzer existentes, como continuaria a produzi-los. As oficinas da BMM que tinham fabricado o Hetzer para o exército alemão mantiveram a sua linha de produção aberta, desta vez sob controle local, produzindo novos exemplares que seriam vendidos a outros países. A Suíça adquiriu lotes de Hetzer pós-bélicos checos para o seu exército. A Síria converteu-se noutro cliente. Uma linha de produção que, em teoria, deveria ter morrido nas ruínas do Reich, continuava viva graças a uma nação que tinha sofrido sob a bota da ocupação alemã durante 6 anos. O Panther checo teve uma história mais complicada. Embora vários exemplares tenham ficado disponíveis e pudessem ser reparados, a sua manutenção resultava consideravelmente mais difícil devido à sofisticação da transmissão e ao desgaste acumulado durante os últimos meses de campanha. Ainda assim, a Checoslováquia logrou manter em serviço um número limitado de Panther durante alguns anos. Estes veículos operaram em exercícios militares e patrulhamentos ocasionais, servindo como unidades de transição enquanto o país recebia os T-34/85 soviéticos, que logo substituiriam qualquer traço do armamento alemão. O Panther em mãos checas foi um exemplo perfeito do contraste entre excelência técnica e fragilidade logística. Podia continuar a ser um formidável sistema de combate, mas a sua manutenção exigia um nível de engenharia que inclusive uma nação industrializada só podia sustentar temporariamente. O Panzer IV encontrou no exército checo uma segunda vida mais prolongada que o Panther.
A sua mecânica relativamente acessível e a sua disponibilidade relativa de peças sobressalentes fizeram com que fosse empregue tanto em funções de treino como em manobras reais durante vários anos. Alguns Panzer IV checos terminaram servindo como plataformas de artilharia autopropulsada improvisada. Quando finalmente foram retirados, muitos terminaram armazenados em depósitos militares, de onde alguns seriam mais tarde vendidos a outros países, outros desmantelados e uns poucos preservados por museus ou colecionadores. A França viveu uma história paralela, mas com motivações distintas. O país tinha sofrido enormes perdas materiais durante a guerra e necessitava de reconstruir o seu exército blindado com urgência real. Embora o fornecimento de tanques norte-americanos se tenha intensificado depois de 1945, a França encontrou nos Panzer capturados uma oportunidade imediata para reforçar as suas unidades couraçadas. O surpreendente foi que os franceses não só utilizaram veículos que tinham capturado diretamente no campo de batalha, também receberam blindados que os norte-americanos e britânicos tinham recuperado e transfeririam sob acordos técnicos temporais. A relação francesa com o Panther foi uma mistura interessante de admiração e frustração prática. O veículo demonstrava uma precisão de tiro sobressalente e uma blindagem frontal impressionante, mas oferecia uma fiabilidade mecânica irregular. As transmissões respondiam bem durante os primeiros quilômetros, mas tendiam a falhar sob manobras bruscas ou em terrenos irregulares. Este comportamento variável fez com que os técnicos franceses o considerassem simultaneamente uma máquina excepcional e um risco operacional. Apesar dos seus problemas, o Panther serviu em unidades do exército francês até finais dos anos 40, participando em exercícios militares destinados a treinar novas gerações de tripulantes e oficiais. A sua última participação destacada ocorreu em testes comparativos que incluíam tanques contemporâneos franceses e norte-americanos. Após esses estudos, a França concluiu que o seu futuro devia orientar-se para veículos mais simples de manter. A retirada definitiva dos Panther franceses ocorreu por volta de 1949. A Jugoslávia ofereceu outro cenário de paradoxos mecânicos. O país tinha presenciado combates extraordinariamente violentos entre partisãs, Ustachas, Chetniks, alemães e italianos. Ao finalizar a guerra, dezenas de Stug 3 e Panzer IV ficaram dispersos pelo território, alguns intactos, outros danificados, muitos abandonados em posições que tinham deixado de ter sentido militar durante os últimos dias da retirada alemã. O novo Estado jugoslavo, liderado por Tito, viu nestes blindados uma oportunidade imediata para fortalecer as suas forças couraçadas sem depender exclusivamente do equipamento soviético, com o qual as relações começavam a complicar-se. As brigadas de oficinas militares jugoslavas conseguiram devolver à vida veículos que tinham sido abandonados em estradas florestais, em margens de rios ou dentro de celeiros onde as suas tripulações tinham tentado ocultá-los. Fotografias do final dos anos 40 mostram Panzer IV desfilando em Belgrado, conservando ainda as suas características linhas angulares, as saias laterais, Schürzen, e a torre que tinha definido os tanques médios alemães desde 1942. Na Bulgária e na Romênia, a história seguiu um caminho paralelo marcado pela brevidade. Ambos os países, inicialmente aliados do Eixo e posteriormente incorporados no bloco soviético, herdaram blindados alemães que tinham estado em serviço durante a guerra. Os Panzer IV romenos tinham participado na campanha de leste, até que a Romênia mudou de lado em agosto de 1944. Após a guerra, alguns deles foram mantidos temporalmente em serviço antes de serem substituídos por material soviético. A Bulgária manteve Stug 3 capturados em funções de treino e defesa interna durante uns poucos anos. E depois havia a Síria. A presença de Panzer IV no Médio Oriente é um dos capítulos mais insólitos e inesperados de toda esta história. Durante a década de 50, a Síria procurava fortalecer o seu exército num contexto regional marcado por tensões internas e conflitos fronteiriços, e a aquisição de material blindado moderno resultava dispendiosa e politicamente complicada. A Checoslováquia, que ainda conservava uma parte dos seus Panzer IV, encontrou na Síria um comprador disposto. Panzer IV alemães, modificados ou reparados em oficinas checas,
viajaram para um cenário geopolítico completamente alheio à sua origem industrial. Estes veículos operaram nos Montes Golã, patrulhando fronteiras e ocupando posições defensivas num terreno árido radicalmente distinto das planícies centro-europeias para as quais tinham sido desenhados. Alguns deles participaram nos confrontos anteriores à Guerra dos 6 Dias, de junho de 1967. Os seus canhões de 75 milímetros, embora superados pelos blindados israelitas modernos, mantinham certa capacidade letal em emboscadas ou em funções estáticas de defesa. Após a sua destruição ou captura, vários ficaram dispersos pelas alturas vulcânicas do Golã, onde décadas mais tarde se converteriam em peças de museu ao ar livre, testemunhas inesperadas de uma trajetória que tinha começado numa fábrica renana 20 anos antes. Espanha constituiu outro caso inesperado. Embora o país não tenha participado diretamente na Segunda Guerra Mundial, adquiriu vários Panzer IV após o conflito e integrou-os em unidades couraçadas de instrução. Estes veículos, usados principalmente para treino, permaneceram em serviço até meados dos anos 50. A sua presença no exército espanhol não foi especialmente destacada em termos operativos, mas representou a influência residual do armamento alemão em exércitos que estavam em pleno processo de modernização tardia. Antes de falar do que se fez com as armas do Reich após a guerra, é preciso falar de como esse arsenal deixou de o ser antes mesmo de a rendição ser assinada. No início de 1945, o aparelho militar alemão continuava a existir no papel. Os organogramas não tinham sido dissolvidos, os ministérios continuavam a emitir ordens, as cifras de produção continuavam a ser registradas em relatórios que enviavam ao Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion, o ministério de Albert Speer, dados que tinham cada vez menos relação com a realidade no terreno. O que tinha colapsado não era a burocracia, era a base física sobre a qual tudo descansava. A indústria bélica alemã dependia de uma rede de suprimentos extraordinariamente precisa que incluía carvão das bacias do Ruhr e da Silésia, aço dos altos fornos de Bochum e Essen, eletricidade de uma rede que os bombardeamentos tinham ido degradando sistematicamente, transporte ferroviário para mover matérias-primas e produtos terminados, e mão de obra especializada que já não existia nas quantidades necessárias. No final de 1944, nenhum desses elementos estava garantido. As minas de carvão operavam de forma intermitente. Os altos fornos funcionavam a 40% ou 50% da sua capacidade. As centrais elétricas sofriam cortes constantes. A produção de aço, que tinha sustentado todo o esforço armamentista durante 5 anos, caiu de forma abrupta. Sem aço não podiam fabricar-se canhões, blindagens nem estruturas para veículos. As existências acumuladas durante os anos anteriores consumiram-se rapidamente e não puderam ser repostas. O sistema ferroviário era o nó crítico de todo o processo logístico e os bombardeamentos aliados tinham-no atacado com uma precisão crescente desde o verão de 1944. O plano de transporte da campanha de aviação aliada não procurava destruir fábricas, que podiam ser reconstruídas, mas sim cortar os nós da rede ferroviária que ligava as fábricas entre si e com a frente. Oficinas de reparação destruídas, depósitos de locomotivas inutilizados, pontes sobre o Reno e o Mosa cortadas. Vagões carregados de peças ficavam imobilizados durante dias ou semanas em estações secundárias sem possibilidade de continuar. Em muitos casos, os materiais nunca chegaram às unidades de montagem onde deviam ser transformados em armas. A mão de obra agravou ainda mais a situação. Milhões de trabalhadores tinham sido recrutados para a frente. Os prisioneiros e trabalhadores forçados, polacos, soviéticos, franceses, holandeses, que ocupavam o seu lugar nas linhas de produção careciam, em muitos casos, da formação necessária para tarefas técnicas complexas. A rotação constante e a deterioração física reduziram a eficiência. Inclusive, quando as máquinas continuavam a funcionar, o número de peças defeituosas aumentava, as tolerâncias alargavam-se. Os padrões de qualidade que em 1940 se tinham considerado inegociáveis flexibilizavam-se em 1945 até ao ponto da irrelevância. Nos últimos meses da guerra, as autoridades tentaram manter uma aparência de controlo,
Reorganizaram-se ministérios, anunciaram-se objetivos de produção que já não tinham qualquer relação com a realidade. A produção de tanques, aviões e artilharia pesada desceu para níveis que não permitiam sustentar operações militares de qualquer envergadura. Ao mesmo tempo, tomaram-se decisões para destruir parte do próprio arsenal. Perante o avanço inimigo, ordenou-se a inutilização de instalações, a explosão de depósitos e a sabotagem de equipamentos que não podiam ser evacuados. Estas ações não respondiam a nenhuma estratégia coerente de conservação, mas sim à tentativa de impedir que o material caísse intacto em mãos inimigas. Em numerosos casos, as ordens foram executadas de forma parcial ou caótica, mas ainda assim contribuíram para reduzir a quantidade de armamento disponível, inclusive antes da rendição formal. Quando as forças aliadas avançaram sobre o território alemão, encontraram uma paisagem industrial marcada pela destruição e pela paralisia. Muitas fábricas estavam vazias, outras danificadas até ao ponto de não poderem retomar a atividade sem uma reconstrução completa. O final do esforço armamentista não chegou com nenhum anúncio formal, nem com nenhuma decisão estratégica. Chegou como resultado de uma cadeia de falhas que se reforçavam entre si até tornarem o sistema totalmente inoperante. Em maio de 1945, o que restava do arsenal alemão não representava uma força utilizável. Era o resíduo de um aparelho industrial esgotado. Após a rendição de 8 de maio de 1945, o território alemão ficou sob um sistema de controlo desenhado especificamente para impedir qualquer reativação militar. Não se tratava apenas de ocupar cidades ou dissolver unidades armadas. Tratava-se de neutralizar de maneira permanente a base material que tinha sustentado a guerra durante 6 anos. As ordens iniciais do Allied Control Council estabeleceram a proibição total de fabricar armas, munição e componentes militares. Esta proibição estendia-se a qualquer atividade que pudesse sustentar a produção bélica, ferramentas de precisão, equipamentos de fundição, sistemas ópticos, motores específicos, processos metalúrgicos vinculados à blindagem. A medida afetou setores completos da indústria alemã, muitos dos quais tinham orientado a sua atividade quase exclusivamente para contratos de guerra durante anos. O desmantelamento físico converteu-se no eixo operativo do controlo. As autoridades de ocupação identificaram fábricas-chave e procederam à inutilização da sua capacidade produtiva. Máquinas-ferramenta de grande porte foram desmontadas e retiradas. Prensas, tornos de alta precisão, fornos industriais e linhas de montagem ficaram fora de serviço. Em numerosos casos, o equipamento foi destruído diretamente no local. Noutros, foi carregado em vagões e transportado para fora do país. A União Soviética foi especialmente sistemática neste processo. Fábricas inteiras desapareceram do mapa industrial alemão em questão de semanas, com as suas máquinas viajando para leste para serem reinstaladas no interior da URSS. Em regiões inteiras, a retirada de maquinaria alterou de maneira profunda o tecido produtivo durante anos. A apreensão do material existente seguiu procedimentos sistemáticos. Depósitos, arsenais e oficinas foram inspecionados um a um. As armas terminadas, espingardas, metralhadoras, peças de artilharia, munição armazenada, foram registadas e retiradas do controlo alemão. A logística dessa apreensão exigiu uma administração extensa. O volume de material era tal que a sua retirada não pôde ser completada em poucas semanas. Organizaram-se inventários, selaram-se armazéns, estabeleceram-se custódias para impedir acessos não autorizados. Ali, onde o transporte imediato não era possível, optou-se por imobilizar o material até a sua retirada ou destruição posterior. As medidas não se limitaram aos objetos, também afetaram as pessoas. Técnicos, engenheiros e diretores vinculados à produção militar foram identificados e submetidos a restrições. Muitos ficaram afastados temporariamente de funções relacionadas com armamento ou maquinaria sensível. O conhecimento técnico foi tratado como um recurso estratégico que devia ser controlado exatamente da mesma forma que as fábricas e os equipamentos. Sem essas estruturas e sem essas pessoas, qualquer tentativa de reativar a produção careceria simultaneamente de quadro legal, de meios físicos e de capacidade técnica. As diferenças entre zonas de ocupação influíram na aplicação destas políticas.
Na zona americana, o controlo combinou-se com planos de reconversão industrial para usos civis sob supervisão estrita. Na zona soviética, o desmantelamento foi mais direto e total. Na zona francesa, a menos documentada do processo, a aplicação foi desigual e frequentemente determinada pelas necessidades imediatas de reconstrução da própria França. O resultado em todos os casos foi a perda definitiva do controle alemão sobre os seus meios de produção militar. 3 milhões de armas ligeiras foram classificadas e destruídas durante os primeiros meses, mas milhares de peças ficaram armazenadas em hangares ou caves. Nas zonas rurais, civis encontraram espingardas e granadas escondidas por soldados em retirada. Muitos desses achados terminaram em mãos privadas, alimentando um mercado negro que persistiu durante os primeiros anos da pós-guerra. Um mercado que a obra do historiador Gilles MacDonagh sobre a ocupação aliada, After the Reich, publicada em 2007, descreve com detalhe demolidor. A desintegração das estruturas estatais alemãs criou um vazio no qual o armamento e o saque circulavam de maneira quase incontrolada em 1945 e 1946. O armamento capturado era valioso, mas o conhecimento que o tinha criado era, na opinião de todas as potências aliadas, incomparavelmente mais valioso ainda. O final da guerra deixou milhares de cientistas, engenheiros e técnicos alemães sem estrutura, sem emprego e, em muitos casos, sem nome verificado nem história documentada. Muitos deles eram responsáveis pelos projetos mais avançados do regime. No meio do colapso geral, as potências vencedoras compreenderam com rapidez que a supremacia tecnológica e militar futura não dependia do número de soldados nem da extensão do território controlado, mas do conhecimento técnico e científico que tinha permitido à Alemanha desenvolver, em apenas 5 anos, armas completamente inéditas. Desde os primeiros dias da ocupação, equipas militares norte-americanas, britânicas e soviéticas avançavam com listas precisas de pessoas e laboratórios a localizar. Cada bando tentava chegar primeiro. Em instalações abandonadas ou semi-destruídas apareciam pilhas de planos, peças de foguetes, arquivos cifrados, caixas com experiências incompletas. Muitos cientistas entregavam-se voluntariamente, conscientes de que trabalhar para os vencedores podia ser a única forma de sobreviver e evitar um processo judicial. O programa que os norte-americanos organizaram, conhecido oficialmente como Joint Intelligence Objectives Agency e popularizado depois sob o nome de Operação Paperclip, começou de maneira informal em 1945. O seu propósito era trasladar os especialistas mais valiosos para território norte-americano, mesmo que o seu historial político os tornasse candidatos naturais a serem excluídos de qualquer colaboração. A prioridade era o seu conhecimento, não o seu historial. Em pouco tempo, elaboraram-se listas com centenas de nomes. Físicos, engenheiros aeronáuticos, especialistas em propulsão, médicos, químicos, muitos deles com vínculos diretos com o aparelho do regime nazi. O plano cresceu até incluir mais de 1.600 pessoas e as suas famílias. As normas que proibiam empregar membros do Partido Nazi ou de organizações paramilitares foram suavizadas ou diretamente ignoradas quando os implicados tinham suficiente utilidade técnica. Engenheiros vinculados ao desenvolvimento de foguetes, químicos que tinham trabalhado em armamento tóxico e médicos que tinham participado em experiências em campos de concentração foram recrutados sem publicidade nem processo de revisão política efetivo. Os relatórios de segurança que alertavam sobre os seus antecedentes foram modificados ou ficaram arquivados para não dificultar as transferências. As justificações internas apelavam à iminente rivalidade com a União Soviética, que já se perfilava com nitidez crescente como a nova ameaça estratégica. Nesse clima, os limites éticos deslocaram-se em favor da urgência. Os soviéticos aplicaram um método semelhante, mas com menos eufemismos. Equipas inteiras de especialistas foram trasladadas para leste com as suas famílias e, em muitos casos, com os laboratórios completos. Em questão de meses, centenas de cientistas alemães trabalhavam para programas soviéticos de foguetes, aviação e química avançada. Os engenheiros de propulsão que tinham trabalhado em Peenemünde encontravam-se agora em instalações próximas de Moscovo,
recriando sob supervisão soviética as mesmas experiências que tinham realizado para o Reich. A competência entre os blocos tornou-se evidente antes de existir formalmente algo chamado Guerra Fria. Na costa do Báltico, entre dunas, pântanos e florestas de pinheiros, levantou-se a partir de 1936 uma das instalações mais secretas da Segunda Guerra Mundial. Em Peenemünde, na ilha de Usedom, centenas de engenheiros, técnicos e soldados trabalhavam num projeto que mudaria simultaneamente a história da guerra e da ciência. O lugar era, visto de fora, um terreno isolado e anódino. Em poucos anos, transformou-se num complexo com mais de 500 edifícios, pistas de aterragem, túneis de testes subterrâneos e bancos de combustão capazes de resistir a temperaturas superiores a 2.000 graus Celsius. O seu objetivo era converter em realidade uma ideia que parecia de ficção científica. Um foguete de longo alcance capaz de viajar mais rápido que o som e destruir objetivos a centenas de quilômetros de distância. O desenvolvimento começou com um grupo reduzido de jovens engenheiros fascinados pela astronáutica. Sonhavam com o espaço. O exército viu neles uma oportunidade militar. Sob supervisão militar crescente, a equipa desenhou motores de combustível líquido de impulso progressivamente maior. Os primeiros modelos mal se elevavam uns metros antes de explodir, mas cada fracasso servia para ajustar válvulas, pressões e proporções de mistura. Com o tempo, conseguiram estabilizar motores que superavam as 25 toneladas de impulso, o suficiente para lançar uma carga de 1 tonelada a centenas de quilômetros de distância. Peenemünde tinha a sua própria rede elétrica, oficinas metalúrgicas, laboratórios de materiais, estações meteorológicas. Mais de 3.000 pessoas trabalhavam ali diariamente. Cada departamento estava especializado num aspecto distinto: controlo de voo, combustão, estruturas, aerodinâmica, sistemas giroscópicos. Os ensaios multiplicavam-se semana após semana. Nos campos de teste lançavam-se foguetes de diferentes tamanhos, cada um numerado e documentado com os cálculos realizados à mão ou com réguas de cálculo. Os dados armazenavam-se em milhares de folhas que ocupavam salas inteiras. Os testes de outubro de 1942 marcaram o primeiro grande sucesso reconhecível. Um foguete logrou alcançar quase 90 quilômetros de altura e percorrer mais de 200 quilômetros de distância antes de impactar no Mar Báltico. Pela primeira vez na história, um artefacto humano tinha roçado o limite do espaço. Os observadores militares presentes entenderam que se encontravam perante uma arma completamente nova, impossível de interceptar, com um alcance sem precedentes. Aprovou-se a produção em série sob o nome de A4. O nome propagandístico que o regime lhe daria, V2 de Vergeltungswaffe 2, arma de represália número 2, continuaria a ressoar na história durante décadas. O salto dos protótipos para a fabricação em massa colocou desafios enormes. Cada foguete continha mais de 30.000 peças. A precisão dos giroscópios, a selagem dos tanques de combustível, a qualidade do álcool etílico e do oxigênio líquido eram críticos em cada unidade. Para sustentar o ritmo, criaram-se departamentos de controlo de qualidade e ampliaram-se as unidades de montagem. No entanto, a pressão para entregar resultados levou a apressar processos. Muitos foguetes terminavam inutilizados antes de chegarem sequer ao campo de lançamento. Em agosto de 1943, uma série de ataques aéreos britânicos destruiu parte de Peenemünde, matou centenas de trabalhadores e deixou inutilizadas as pistas de teste. Pela primeira vez, os aliados tinham atingido diretamente o coração do programa. Os responsáveis compreenderam que a produção não podia continuar à vista. Decidiu-se trasladar a montagem para uma zona subterrânea mais segura e mais secreta. Esse traslado marcaria o final da etapa de laboratório e o começo de algo radicalmente mais obscuro. A começos de setembro de 1944, o primeiro foguete V2 operativo foi lançado da costa neerlandesa em direção a Londres. O projétil ascendeu a quase 80 quilômetros de altura e desceu a mais de 1.700 metros por segundo. Nenhuma bateria antiaérea podia interceptá-lo, nenhum radar podia dar aviso com tempo suficiente para que os civis se refugiassem. O impacto abriu uma cratera de vários metros em Chiswick, a oeste de Londres.
2 pessoas morreram. Tinha nascido a era das armas supersônicas. O sistema de lançamento requeria uma logística complexa e itinerante. Cada unidade de tiro dispunha de caminhões-cisterna específicos para o oxigênio líquido, que devia manter-se a menos de 183 graus negativos. Geradores de emergência para os sistemas de guia e gruas móveis para a ereção do foguete. Preparar um disparo podia levar mais de 6 horas. As equipas moviam-se constantemente entre disparos para evitar os bombardeamentos aliados. Em campos lodosos sob a chuva outonal holandesa ou a neve de inverno, os técnicos colocavam os foguetes sobre plataformas móveis e calculavam trajetórias com instrumentos ópticos. O margem de erro era amplo. Muitos mísseis desviavam-se dezenas de quilômetros do objetivo previsto. Durante os meses seguintes, lançaram-se mais de 3.000 foguetes V2. Cerca de metade falhou durante o voo ou não alcançou o seu objetivo. Os que impactaram causaram cerca de 9.000 mortos e dezenas de milhares de feridos, principalmente em Londres, Antuérpia e Liege. As cifras eram menores do que as produzidas pelos bombardeamentos aliados sobre a Alemanha no mesmo período. Mas o efeito psicológico era diferente e, para quem o viveu, devastador. Não havia sirenes de alerta. Não havia tempo para refugiar-se. O som da explosão chegava depois da destruição, porque o projétil viajava mais rápido do que as ondas sonoras que ele próprio produzia. Os relatórios britânicos descreviam o impacto como silêncio e fogo simultâneos. Em março de 1945, os engenheiros receberam a ordem de evacuar os restos do programa. Os últimos V2 foram lançados do noroeste da Alemanha nos primeiros dias de abril. Quando as forças norte-americanas chegaram a Nordhausen e asseguraram Mittelwerk, confirmaram a magnitude do complexo subterrâneo e do material tecnológico que não tinha podido ser destruído. Nas paredes dos túneis, ainda pendiam esquemas técnicos e tabelas de calibração. Os relatórios de inteligência classificaram o achado como o botim tecnológico mais importante da guerra. Nos dias seguintes, equipas especializadas, incluindo o coronel Holger Toftoy e o major James Hamill da Armada norte-americana, começaram a desmontar os projéteis e a embalar os componentes para o seu transporte. Em menos de um mês, centenas de toneladas de material foram enviadas por comboio e navio para laboratórios norte-americanos. Os soviéticos que controlavam o setor oriental realizaram operações semelhantes nas instalações que ficaram na sua zona. Em alguns casos, unidades de ambos os bandos encontraram-se a poucos quilômetros de distância, procurando exatamente os mesmos objetos, o que gerou tensões que prefiguravam a divisão que viria. Nos campos de testes de White Sands, no Novo México, os engenheiros norte-americanos, entre eles o próprio Wernher von Braun, e vários dos seus principais colaboradores transferidos sob os termos da Operação Paperclip, reconstruíram os foguetes com peças originais capturadas. Entre 1946 e 1951, realizaram-se mais de 60 lançamentos experimentais. Cada um aportou dados sobre controle de voo, combustão e estabilidade atmosférica que os programas de mísseis norte-americanos absorveram diretamente. Os manuais técnicos conservavam os nomes e medidas originais em alemão. Os resultados permitiram desenvolver o primeiro míssil guiado operativo norte-americano e lançaram as bases do que décadas depois levaria os astronautas da Apollo à Lua. Na União Soviética, as experiências seguiram um caminho paralelo sob a supervisão de Sergei Korolev, que décadas mais tarde seria o principal arquiteto do programa espacial soviético. Os técnicos alemães transferidos para as instalações soviéticas trabalhavam sob vigilância estrita, mas com acesso a laboratórios adequados. Em poucos anos, os testes com modelos derivados do V2 culminaram nos primeiros mísseis de médio alcance soviéticos. Desse origem comum, os mesmos planos, os mesmos princípios de propulsão, os mesmos cálculos de trajetória, nasceriam as duas tradições de foguetes que disputariam a hegemonia espacial durante meio século. O final da guerra não deixou um país simplesmente derrotado. Deixou um território semeado de perigo. Nos meses finais de 1944 e nos primeiros de 1945, enquanto as cidades ardiam sob os bombardeamentos aliados e as frentes colapsavam, os dirigentes alemães aplicaram ordens de destruição que pretendiam apagar os rastros do esforço bélico ou, pelo menos, negar o botim ao inimigo.
Milhares de fábricas foram inutilizadas. Depósitos inteiros de munição foram explodidos. Toneladas de armamento acabaram sepultadas sob escombros, afundadas em rios e lagos ou arrojadas ao fundo do mar. As instruções de destruição foram transmitidas no meio de um caos administrativo que tornava impossível executá-las com coerência. Os comandos regionais recebiam ordens contraditórias. Alguns deviam preservar os serviços básicos, outros deviam arrasar tudo o que pudesse ser útil ao inimigo. Nas bacias industriais, os chefes locais ordenavam inundar túneis, bloquear acessos e ocultar maquinaria em minas abandonadas. A desintegração do Estado alemão converteu cada depósito de armas num problema autônomo, sem coordenação nem controle central efetivo. Nos portos do Báltico, a Kriegsmarine afundou deliberadamente barcos carregados com torpedos, minas e bidões de substâncias tóxicas. No Mar Báltico e no Mar do Norte, arrojaram-se mais de 300 mil toneladas de munições, entre elas uma quantidade significativa de armas químicas, para evitar a sua captura. Projéteis de artilharia, bombas aéreas, contentores de gás mostarda, minas navais. Durante anos, os pescadores do Báltico continuaram a encontrar nas suas redes projéteis, granadas e contentores corroídos que continham substâncias que continuavam a ser mortais. O problema converteu-se numa ameaça ecológica silenciosa que organismos internacionais continuariam a documentar décadas depois. Os relatórios das autoridades aliadas mencionavam centenas de depósitos ocultos em terra. Em minas de sal do centro e sul da Alemanha, descobriram-se contentores metálicos com gases venenosos. Tabun e sarin, os dois agentes nervosos que os laboratórios do professor Gerhard Schrader tinham desenvolvido nos anos 30 e que o Reich tinha produzido em quantidades industriais, sem chegar nunca a empregá-los na frente ocidental por temor à represália química aliada. As minas de Diehernfurt, na Silésia, que tinham ficado na zona de avanço soviético, e as instalações de Gendorf, na Baviera, foram parcialmente seladas e vigiadas por tropas aliadas. Estimava-se que só nessas instalações se tinham produzido mais de 12 mil toneladas de agentes nervosos, parte dos quais nunca puderam ser rastreados com precisão. Muitos arsenais permaneceram sem registro durante anos. Em 1947, ainda se recuperavam milhares de toneladas de bombas sem detonar em cidades destruídas. As equipas especializadas de desativação trabalhavam entre ruínas instáveis e depósitos colapsados. Calculava-se que, por cada bloco de edifícios demolido nos trabalhos de reconstrução, apareciam em média 5 ou mais projéteis por explodir. Em Berlim, Hamburgo e Essen, estabeleceram-se unidades permanentes de desativação. Mas o ritmo de trabalho não chegava para cobrir nenhuma fração do que tinha ficado enterrado. A reconstrução urbana convivia com explosões acidentais que recordavam periodicamente que a guerra não tinha terminado de todo. No lago Toplitz, nas montanhas do Salzkammergut austríaco, mergulhadores militares encontraram após a guerra cofres metálicos selados que continham documentos classificados, armas curtas e grandes quantidades de libras esterlinas falsificadas, produzidas pelo programa de falsificação Operação Bernhard, na qual prisioneiros judeus do campo de concentração de Mauthausen tinham sido forçados a trabalhar como impressores. Noutras albufeiras austríacas e bávaras encontraram-se caixas de munições seladas com alcatrão, contentores de protótipos incompletos e material documental que nunca chegou a ser plenamente catalogado. O material químico foi o mais problemático de todos. Grandes barris com resíduos de gás mostarda e outros agentes foram enterrados em zonas rurais ou tapados com cimento em propriedades industriais. Durante a ocupação, os técnicos aliados tentaram localizar e destruir esses contentores, mas grande parte dos registros tinha se perdido durante o caos do final da guerra. Em alguns casos, os habitantes das aldeias vizinhas desconheciam por completo o que estava sob as suas terras. Décadas mais tarde, escavações agrícolas e obras públicas continuariam a encontrar barris oxidados que exalavam gases tóxicos ao serem perfurados pelas pás mecânicas. Os relatórios modernos das autoridades alemãs estimam que mais de 100 mil artefactos explosivos sem detonar permanecem atualmente sob o solo da Alemanha.
Todos os anos ocorrem evacuações em Berlim, Munique, Frankfurt e outras cidades, quando as obras de construção ou as inundações trazem à superfície bombas da Segunda Guerra Mundial que ainda funcionam. As costas bálticas continuam a filtrar substâncias perigosas procedentes das munições afundadas em 1945. Os arsenais ocultos do Reich, concebidos como uma forma de negar o botim ao inimigo, transformaram-se num legado tóxico e persistente que nenhum tratado de paz pôde desativar. Quando as armas do Reich ficaram sob controle aliado, começou algo que nenhum comunicado oficial descreveu alguma vez com precisão: a transferência massiva de tecnologia militar alemã para os arsenais do mundo que estava por vir. Em vez de destruir tudo o que foi confiscado, muitos programas orientaram-se para aproveitar o conhecimento e os materiais capturados. Os foguetes, os motores a jato, as armas automáticas, a engenharia ótica e a metalurgia especializada foram vistos como recursos de um valor que superava em muito qualquer consideração política. O que tinha nascido para sustentar a guerra do Terceiro Reich transformou-se na base tecnológica dos arsenais do pós-guerra. Nos Estados Unidos, os engenheiros de propulsão que tinham trabalhado em Peenemünde foram trasladados com planos, peças e documentação técnica completa. Em White Sands e noutros centros de testes, realizaram-se lançamentos experimentais com foguetes reconstruídos a partir de peças originais capturadas. Dessas experiências surgiriam os primeiros mísseis de médio alcance norte-americanos. Mas o alcance da transferência foi muito além dos foguetes. Os testes com armamento alemão não se limitaram a armas ligeiras ou veículos blindados. Em centros de investigação, experimentou-se com artilharia, canhões automáticos e sistemas óticos. As metralhadoras derivadas do design MG-42, cuja cadência de fogo de 1.200 disparos por minuto tinha aterrorizado a infantaria aliada, converteram-se em modelos de referência. A MG-42 foi diretamente copiada e renomeada, e versões derivadas desse design continuam a ser armas padrão em exércitos de todo o mundo até hoje. O subfuzil MP-40 foi analisado em detalhe pelos técnicos britânicos do Royal Armament Research and Development Establishment. Várias das suas soluções mecânicas, a simplificação do mecanismo de disparo, o recuo livre controlado, a produção por estampagem a frio que reduzia os custos de fabrico, influenciaram o desenvolvimento de modelos britânicos de pós-guerra, incluindo o Sten melhorado e os seus sucessores. A França, que devia reconstruir o seu exército quase do zero, encontrou no material alemão uma base imediata de partida. Milhares de espingardas Karabiner 98K, subfuzis MP-40 e metralhadoras MG-34 e MG-42 capturados foram redistribuídos pelas Forças Armadas francesas. Nas oficinas nacionais de armamento, adaptaram-se peças de origem alemã a calibres franceses e combinaram-se componentes de distintas procedências. Algumas fábricas incorporaram maquinaria e patentes confiscadas para retomar a produção. Várias armas fabricadas na França durante os anos 50 conservavam mecanismos internos quase idênticos aos originais alemães, simplesmente redesenhados para se adaptarem aos calibres padrão da OTAN. Os métodos de produção industrial alemães foram estudados como exemplos de eficiência em série. Os engenheiros aliados recolheram milhares de planos e manuais que descreviam processos de fabrico em série desenvolvidos sob a pressão da guerra. Essa documentação permitiu modernizar fábricas e otimizar a produção de armamento. No campo da aviação, os laboratórios que analisaram os motores a jato alemães, desenvolvidos por empresas como Junkers e BMW, sob a supervisão do Ministério da Aviação do Reichsmarschall Göring, descobriram que as experiências com combustíveis mistos e turbinas compactas estavam anos à frente dos equivalentes aliados. Os testes com esses motores deram origem aos primeiros programas nacionais de propulsão a jato na França, no Reino Unido e nos Estados Unidos. O conhecimento sobre ótica militar deixou também uma marca duradoura. Os sistemas de pontaria dos tanques alemães, os visores dos aviadores da Luftwaffe e os instrumentos de navegação dos submarinos da Kriegsmarine foram desmontados, copiados e melhorados. Empresas óticas de Jena, que ficaram na zona soviética depois da divisão da Alemanha, foram literalmente trasladadas.
Os seus técnicos e os seus instrumentos de produção viajaram para leste e para oeste. A tecnologia ótica alemã, que não foi reproduzida diretamente, foi estudada para estabelecer os padrões industriais da geração seguinte. Mais de 500.000 patentes alemãs foram transferidas para laboratórios estrangeiros durante o processo de ocupação, segundo os registros aliados. Dessas ideias surgiram componentes eletrônicos, materiais resistentes ao calor, sistemas óticos e técnicas de soldadura que se tornariam essenciais na indústria do século XX. O que outrora foi um esforço de guerra acabou por se integrar na base tecnológica do mundo moderno sem que a maior parte da população alguma vez o soubesse. Embora a imensa maioria dos Panzer tenha sido destruída ou tenha desaparecido entre 1945 e 1950, uma fração minúscula logrou sobreviver o suficiente para ser resgatada, preservada ou restaurada décadas mais tarde. Entre todos os blindados alemães que existem atualmente, nenhum possui uma presença mais emblemática do que o Tiger I de Bovington, conhecido como o número 131. É o único Tiger completamente operativo do mundo, o que o converte num vestígio vivo e ocasionalmente ruidoso da engenharia alemã da Segunda Guerra Mundial. A sua captura na Tunísia, em abril de 1943, permitiu-lhe sobreviver ao destino que aguardava quase todos os outros Tiger, a destruição em combate ou a desintegração pós-bélica. A sua restauração foi um esforço técnico monumental que exigiu reconstruir partes internas com uma combinação de componentes originais, peças fabricadas à mão seguindo os planos originais, e soluções criativas que respeitassem a mecânica do veículo. Quando o 131 arranca o seu motor Maybach HL230 nas demonstrações públicas de Bovington, o som que produz pertence a outro tempo. O Panther é, de longe, o sobrevivente mais numeroso entre os modelos avançados. A sua presença em museus estende-se desde o Musée des Blindés de Saumur até o Musée Royal de l'Armée de Bruxelas, passando por Bovington e várias coleções privadas europeias. O interessante do Panther é a variedade de estados em que se conserva. Alguns estão completamente restaurados e podem mover-se. Outros mostram desgastes de combate com marcas de impactos reais congelados no aço. Uns poucos mantêm-se na sua condição original de pós-guerra, com pintura desgastada e vestígios visíveis de uso prolongado. A França, que operou Panther após a guerra, conservou peças sobressalentes suficientes para permitir restaurações parciais em décadas posteriores, o que explica por que razão estes veículos são relativamente mais abundantes em museus do que outros blindados pesados alemães. O Panzer IV e o Stug III têm também uma presença significativa em museus da Europa e do Médio Oriente. A sua vida operativa prolongada em países como a Checoslováquia, Jugoslávia, Síria, Finlândia e Espanha permitiu que vários exemplares sobrevivessem à destruição massiva pós-bélica. Na Finlândia, conserva-se um dos melhores exemplares conhecidos de Stug III, testemunha do seu uso no exército finlandês durante a pós-guerra. Em Israel, carros que combateram no Golã em 1967, alguns deles Panzer IV de origem checa, exibem-se no Museu de Blindados de Latrun. O aspecto mais fascinante dos Panzer sobreviventes não está nas suas exibições estáticas, mas nas histórias de recuperação que os retiraram do subsolo ou das profundezas aquáticas onde permaneceram ocultos durante décadas. Um dos achados mais documentados ocorreu em 2006, quando um Panther foi extraído de um lago na Polônia. Submerso durante quase 6 décadas, o veículo emergiu coberto de sedimentos, algas e lodo, mas mantinha num surpreendente estado de conservação numerosos componentes internos. A água fria e estagnada tinha preservado peças metálicas, munição e elementos mecânicos que teriam desaparecido por completo se tivessem estado expostos ao ar durante esse tempo. Outros achados semelhantes produziram-se na Bielorrússia, Ucrânia e nos países bálticos, onde os pântanos e florestas engoliram veículos inteiros durante os combates da Frente Oriental. As equipas de recuperação, combinando metodologia arqueológica com maquinaria de engenharia pesada, utilizavam gruas militares para extrair blindados enterrados sob camadas de lama que tinham atuado como cápsulas do tempo. Ao serem içados, muitos mostravam danos de combate claramente visíveis. Impactos congelados no aço, torres deformadas
cascos perfurados por projéteis que tinham terminado com a vida dos seus tripulantes décadas atrás. As restaurações mais ambiciosas centraram-se nos veículos pesados. Devolver um Panther ao estado operativo implica reconstruir uma transmissão que, inclusive em tempos de guerra, tendia a falhar sob esforços prolongados. Exige replicar peças internas que não se fabricam desde 1945, fabricar rolamentos e engrenagens segundo tolerâncias que hoje não se aplicam em nenhuma produção em série, e reconstruir motores Maybach que, pelo seu tamanho e design específico, requerem ferramentas e conhecimentos que só existem num punhado de oficinas especializadas no mundo. Alguns colecionadores privados, especialmente no Reino Unido e na Alemanha, investiram somas equivalentes ao preço de um avião ligeiro para conseguir que um Panther percorra uns centenas de metros sob o seu próprio impulso. À medida que os exemplares originais se tornaram cada vez mais escassos e dispendiosos, surgiu uma indústria paralela, a construção de réplicas funcionais. Empresas europeias especializadas fabricam Panzer e Tiger em versões que, sem serem idênticas ao original, reproduzem com notável fidelidade as dimensões externas, o movimento da torre e o som dos motores modificados. Estas réplicas são utilizadas em rodagens cinematográficas. O filme Fury, de 2014, protagonizado por Brad Pitt, utilizou um dos escassos Tiger I originais operativos do mundo, precisamente o 131 de Bovington, juntamente com réplicas de outros modelos, e em recriações históricas que permitem visualizar com precisão as proporções reais destas máquinas sem pôr em risco os frágeis sobreviventes originais. O legado técnico do Panzer persiste também em estudos contemporâneos que vão muito para além da restauração ou da exibição. Investigadores em metalurgia e balística continuam a analisar componentes originais para compreender a composição do aço laminado alemão, os métodos de soldadura e a geometria da blindagem inclinada. A influência do Panther no design global de tanques foi tão profunda e tão imediata que pode ser rastreada diretamente no T-54 soviético, no Centurion britânico e nos Patton norte-americanos dos anos 50. A blindagem inclinada, o canhão de alta velocidade inicial, a disposição compacta dos sistemas internos, tudo isso começou na sua forma moderna nas pranchetas de design da MAN e da Henschel em Kassel.